No último episódio, mudamos um pouco a nossa rota para ajudar nossos amigos e hoje seguimos para uma das estradas consideradas mais bonitas do Canadá, com muito acampamento do jeito que a gente gosta. Um novo dia por aqui e seguimos estacionados aqui com os nossos amigos do The Bus. O Thiago já está uniformizado. Roupas de trabalho. E no último vídeo tava com um problemão de tirar o anel do rolamento antigo lá dentro do volante do motor. O Douglas com a furadeira e com uma limazinha conseguiu desbastar esse anel, tirou fora, então conseguiu colocar um rolamento novo, fez todo o encaixe ali de platô, disco da embreagem, o outro rolamento também, e agora a gente tem que encaixar o pino volante, que sai lá da caixa do câmbio, nesse rolamento, toda essa parte da embreagem. Esse alinhamento é um pouquinho difícil, porque é bem milimétrico, mas hoje, terceiro dia de trabalho, vai dar tudo certo. Tudo certo aqui com os amigos, instalação finalizada. Agora estamos fazendo uma carga aqui na bateria deles, que depois de uns dias sem ligar motor, sempre dá uma descarregada, normal. Tortuga velha de guerra ajudando o bus. Primeira vez que ligo o ônibus depois de mexer. Tá indo, tá indo. Estamos fazendo os testes, mas acho que vai dar bom. Deu certo! Wilson! Ônibus ligado, tudo funcionando. Tudo certo. Olha, deu trabalho. Mexer com ônibus, caminhão, máquina pesada assim, é um trabalho maluco, mas deu tudo certo. Os amigos já estão com a embreagem funcionando, engatando todas as marchas. Agora é comemorar tomando um banho todo mundo. Isso aí. Top demais. Boa. Os amigos já estão indo na frente. A gente já se encontra daqui a pouco. Beleza, hein? Deu certo. Agora. Deu tudo certo. É. Hoje tá no limite, já apagaram as luzes porque já tá na hora de ir embora. Mas o banho tá tomado. Valeu demais. Valeu vocês, Esses dias e deu tudo certo. Deu, sucesso. Vocês são demais. Aproveitem esse trechinho aí do Canadá. Aproveitem bastante. Vocês querem que aconteça o melhor pra vocês, Toda tá? ajuda. Vai lá. Boa estrada pra vocês. Obrigadão. Boa fronteira, vai dar tudo muito certo. Muito obrigado por tudo. Tchau, Manuzinho. Vé- Um ajuda o outro. A gente se vê mais pra frente. Ó, E mano, aí ele faz mais só quero te planejamentos ver na de praia, festas. beleza? Tá bom, então. Tchau! Tchau, gente. Tchau! A gente vê mais na frente. Tchau. Até mais! Ai, ai. Despedida chata, como sempre. Mais uma despedida aqui com os amigos, mas essa despedida foi mais gostosa porque aquele sentimento de dever cumprido, né? É. Deu certo. Deu tudo certo com a manutenção da embreagem ali dos amigos. Uhum. Eles vão poder seguir viagem. Ai, gente que bom. Segue viagem pra onde a gente tinha meio que planejado. Sim, a gente vai então voltar um pouquinho, pouca coisa mesmo. E agora abriu tempo também, então deu tudo perfeito. Agora com o sol a gente vai subir a estrada para descer a 99, que é uma das estradas mais bonitas aqui do Canadá, cheia de lagos. Então vai dar exatamente do jeito que a gente queria. Acho que é bem legal ressaltar que o The Bus é uma viagem parecida com a nossa, mas bem diferente. Em primeiro lugar, eles estão em família, né? Então não é só um casal, é um casal com uma criança. Então E 2 cachorros? a realidade, né? A vida que eles têm acaba sendo diferente por conta disso. Eles têm outras preocupações.
Então, se você tá aí com uma criança, com família e tudo mais, e tá pensando em fazer esse tipo de viagem, vai lá no canal deles, acompanha eles, porque vai pegar várias dicas. Ah, com certeza. E outra diferença que tem entre as duas viagens é o tamanho do carro, né? Sem comparação, o carro mais grande que a gente... maior. Mais grande espanhol. O maior carro que a gente já viu, assim, o pessoal viajando. Outro conforto, né? E é legal pra ver as diferenças, né? A gente, estando com eles, a gente fica lá dentro. Tava chovendo esses dias, a gente entrou, a gente come lá dentro, fica conversando. Né? É uma casa. Tem uma casa tem a rodas, sala, a cozinha. A gente tem até um vídeo aqui no nosso canal mostrando o carro deles. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês clicarem, que tem um tourzinho legal e tem um tour mais completo no próprio canal deles ali pra vocês. Então dá uma força lá pra eles, segue lá eles, assiste os vídeos deles também, que são muito bons. É muito bom. A gente tá chegando aqui num camping que parece ser lindo. E olha isso, fecha amanhã ao meio-dia. Chegamos no último dia da temporada. Pois é. E, bom, que sorte que ainda chegamos com ele aberto, mas que saco que só já vai fechar. E esse aqui é o espaço do camping grátis. Tem uma mesinha, uma churrasqueira e o Thiago já tá ali, pegando madeira. Agora sim, nossa fogueira da noite já tá pronta. Normalmente a gente não tem nada pra fazer na fogueira, mas dessa vez a gente veio preparado, né? Dessa vez tem mais comida, já tá em alguma coisa ali pronta, só tá esperando o fogo pegar melhor. Pegar melhor pra dar uma queimada aqui nessa grelha, que a gente não sabe o que aconteceu aí no passado. Mas a gente tem aqui carne de porco, um lombo de porco, cogumelo e pão. Muito bom. E aqui é gratuito, eu tava vendo ali na placa, pode ficar até 14 dias aqui de boa, então pena que fecha amanhã, mas poderia Não ficar... vai poder porque fecha amanhã, né? Mas tirando isso, poderia. Poderíamos ficar 14 dias, aqui cada espacinho, cada vaga do camping tem uma mesinha, um anel de fogo aqui que eles chamam, né? E próximo de umas 5 ou 6 vagas tem sempre um banheiro e uma lixeira. Tem até vinho hoje aqui incluído neste camping, porque hoje é Thanksgiving aqui do Canadá, então a gente vai ter todo um banquete entre nós. De ação de graças, né? Thanksgiving é dia de ação de graças. Sim, nem sabia que tinha no Canadá e era outra data diferente dos Estados Unidos, mas tem, e é dia 13 de outubro. Primeiro dos itens que vão pra lá. Um pão de alho, que a gente fez aqui, e cogumelos com também esse creminho de alho. Ixi, o pão já tá ficando queimado. Ela tá muito forte, eu acho. Muito forte. É pôr e tirar. Não, ficou 2 segundos, foi o tempo de eu pegar esse cogumelo e apoiar aqui.
Nosso cogumelo ficou maravilhoso. Recomendo muito quando for fazer churrasco, por um cogumelo na fogueira. Fica bem suculento. Aí a carne deu muito certo também. Tá meio escuro já por aqui, mas ficou com gosto de churrasco. Delícia. Aquele carro ali parece que trabalha aqui, né? Parece que é tipo o guarda-parque ou o host aqui, o responsável por esse camping. Ele passou agora aqui, deu boa noite pra gente, super simpático. E aí ele falou que pra gente, só pra gente saber, ele falou bem assim, just to let you know, que tem uma mãe urso com 3 filhotes por aí, pela região. Então pra gente ficar de olho. Nos últimos 5 dias, pra gente ficar de olho e não deixar nenhuma comida pra fora, porque isso aí pode ser um problema. A gente tá cheio de comida aqui pra fora, mas a gente já vai guardar. Vamos guardar depois, antes de entrar. E é isso aí. Vamos acabar a noite e dormir. E estamos saindo aqui desse lugarzinho gostoso e a tempo, né? Era até meio-dia que a gente podia ficar, segundo a placa, né? E estamos saindo. 11h30. Estamos até com uma gordurinha aí de meia hora. Olha que pessoas organizadas. E ontem o dia foi maravilhoso, né? O nosso Thanksgiving do nosso jeito ali, a gente comeu bem gostoso. O urso não apareceu durante a noite. A gente não ficou. A gente acha, né? Marcando lá fora, né? Assim que o cara avisou a gente. Já começou a recolher tudo. Porque a gente só tá em 2 e querendo ou não a gente escuro, fica bem né? perto do fogo, então as costas ali você não fica olhando pra trás toda hora. Então, às vezes com mais gente fica mais seguro, né? Porque alguém escuta alguma coisa antes. Talvez, né? Mas foi tranquilo, né? À noite. E agora a gente vai continuar descendo essa rota, que é a Estrada 99 aqui no Canadá, que tem vários lagos. Vamos ver algum lugar desses bonitos, talvez com lago agora, né? Pra passar o dia. Bonito, paradinha na estrada. Aqui é como se fosse uma represa, porque pra cá, pra essa direção que a gente não consegue ver agora, a gente passou de carro, tem tipo uma hidrelétrica. Bem pequena, mas é uma hidrelétrica. Então, pelo jeito, esse lagão serve de represa também, pra gerar energia. Bem azulzinho.
Aqui é mais uma área, estilo aquela que a gente ficou, mesinha, churrasqueira. Só que essa tem um rio aqui na frente. Super transparente, hein? É. Lugar gostoso. Só falta o calor. Sol até tem, só que tá frio, né? Não Tá tem muito condições frio. nem de pensar em entrar nessa água. Ali é neve, tem neve nas árvores. Parece que nevou nessa última noite. Pois é. E esse aqui é o lugar que a gente escolheu para ficar à noite. É mais um daquele estilo de camping grátis, então tem aqui a mesinha, tem aqui a fogueirinha, tem um monte de madeira aqui na frente. O Thiago já tá até pegando ali para nossa fogueirinha. E esse lago aqui com um pôr do sol que vai ser bem aqui. Eu imagino, né, que seja bem aqui na frente. Dessa vez a grelha não tá em bom estado, então a gente vai ter que usar a nossa, né? Nossa mini grelha de camping aqui. Quem não sabe, é assim que funciona. É um monte de palito aqui, que fica dentro desse cilindro, e o cilindro tem um estojinho, né? Ixi, foi agora que pulou? Foi. Putz. Acabou com a calça. Ixi, era uma calça boa. Tadinho.
Enfim, a grelha fica assim, fica mini grelha, fica toda compacta. E aí a gente abre e encaixa tudo. Daqui a pouco eu mostro o resultado. E vamos pôr de novo cogumelo, porque acho que foi meu preferido de ontem. Só que acabou o creminho de alho que a gente já tinha pronto. Então a gente vai fazer com alho mesmo normal, picadinho. Eu tenho esse cream cheese, vou pôr junto e um pouco de orégano. E talvez um pouquinho de salsa. Mistura aqui, depois a gente passa aqui em volta dele e põe um queijinho. Tem até batata ali. Esse negócio no alumínio, né? Cebola, estamos fazendo ali na brasa. E aqui tá a nossa mini grelha, então. Depois que monta todos os palitos, todas as varetinhas, ela fica assim, estável e tudo mais. E a gente está usando aqui 2 pedras de apoio e o próprio disco aqui, o próprio cilindro, para fazer a base. Top! Estamos aqui com todos os preparativos. Nosso cogumelo recheado, tem um pãozinho também com aquele creminho e o pimentão também ficou muito bom. Esse é um pimentão diferente, ele é meio adocicado e não é apimentado. Sweet pepper, né? Uhum. Cebola. Ah, top. Por um azeite, será? E um orégano? Acho que sim. Olha aqui, ficou maravilhoso. Ixi, caiu o queijo no chão. Tá tudo caindo. Ficou bem maciozinho. Esse aí ficou bom também. Ah, parecendo mais suculento. Parece que esse camping, no fim das contas, não é grátis. Ainda não é grátis. Ele falou que em 2 semanas, talvez, né? Ele veio cobrar. Não cobra não, né? Ele entregou um envelope pra gente. Aqui a gente tem que escrever nosso nome, outros dados e onde dormiu, botar $18 canadenses e botar dentro ali de uma caixinha com espaço só para entrar esse envelope. Isso se a gente for dormir, se não precisa pagar nada, é só ir embora e tá tudo certo. É, então provavelmente a gente só vai ficar, porque a gente tem que sacar dinheiro canadense, a gente zerou o nosso dinheiro. E a questão é que tem tanto lugar bonito, gratuito, né? Ah, é. Que aqui é muito bonito, tem toda essa estrutura. Ele falou que na verdade só cobram por causa do lixo, né? Daqui a 2 semanas fecham o latão de lixo e aí fica gratuito, como não tem portão, não tem controle nenhum. Sim. É, mas enfim, provavelmente a gente vai avançar mais um pouco e parar num lugar gratuito, bonito igual. Ah, é. Mas, por enquanto, vamos aproveitar nosso churrasquinho com essa vista. A gente tem que mostrar o que não dá certo também, né? Essa batata... Ficou crua no meio, queimada por fora. Então tá ruim. Né, não tá boa, não. Tá ruim, Mas tá bom, é? Não tá bom, não.
Isso acontece às vezes, o plano tem que mudar, a gente já olhou aqui no Overlander, tem alguns pontos grátis a mais ou menos uns 40 quilômetros, eu acho que vai ser bonito também. E então, ficou essa novidade aí pra gente, que ainda não estamos fora da temporada, que a gente tinha certeza, mas o cara falou que em 2 semanas, né? É. E aí começa, eu acho, que ficar também com mais neve, que ainda não tem tanta neve Tem por razão, aqui. nas montanhas que a gente olha não tá com tanta neve. E aí vários portões, ele falou que ficam fechados, mas é bem legal ver que essa ruta, essa estrada, ela fica pertinho da cidade de Vancouver, que é uma cidade grande, né? E é bem natureza, então não é um camping muito montado, você vê bem que ele é natural. Então é legal ver que O tem que isso, tem ali né? é um banheiro, esses banheiro químico, né? Que tem um buraco e aí joga produto ali também. É banheiro químico, mas não é móvel. Então é Sim. uma estrutura fixa, com buraco, e às vezes vem o caminhão para limpar esse buraco. Tem uma mesinha e um anel de fogo ali em cada vaga, Cada cada área espaço. ali. Mas é bem natural ali, né? Tem as árvores e tudo mais, não é igual... Geralmente, nos que a gente ficou no Brasil, tinha cozinha, tinha uma construção de concreto, água encanada, e aqui não. E é legal ver que tem tudo isso, assim, né? Essa estrada toda cheia de natureza, pertinho de uma cidade grande, né? Pelo menos em Santos, ali, São Paulo, você vai para as proximidades, é difícil ver alguma coisa assim. Você teria que pagar um camping específico, mas não uma estrada inteira ali que tem várias saidinhas para você parar, dormir, vários pontos grátis, e esses pagos não são caros, né? São 18, 15. É que a gente acaba convertendo porque a gente ganha em real, não ganha em dólar, mas senão a gente não faria a conversão e seria ali 15, o número inteiro ali, 15, 18, que é bem baratinho para um lugar perto, assim, né, da cidade. No meio do caminho para o nosso ponto onde a gente vai dormir, passando numa cidade que parece que tem um... É um centro comunitário. Centro comunitário. E tem chuveiro aqui, vamos só no aplicativo, né? Vamos ver se tá aberto ainda. Do you sell showers here? Yeah, I do. So they're just down that path there. Como é bom tomar um banho assim e... Nossa, foi muito fácil dessa vez, né? As últimas vezes tá sempre fechado o lugar, ou não pode, ou é caro. Esse daí tava tudo tão certinho, né? A gente chegou, pagou E foi e rapidinho já tava lá dentro. muito bom. Bora agora pro ponto que vamos dormir. Aqui parece bom. Parece ótimo. A gente viu bem. É um vizinho e um espacinho pra gente. Já estamos posicionados aqui do lado do rio, mesmo quando a gente fecha a porta, que tá um baita de um frio lá fora, a gente ainda escuta o rio correndo, o aquecedor já tá ligado, É forte esse rio. e a Carol hoje vai fazer a geleia, né? Geleia de Isso, cranberry. Essa geleia. Sempre que a gente vê geleia sem açúcar, que a gente gosta de comprar sem açúcar, nos ingredientes aparece maçã, além da fruta principal, e limão. Como o limão tá caro no mercado, eu comprei esse limão concentrado, mas com limão vai dar certo. Aham. Aí o plano é ralar essa maçã e fazer com a cranberry. Imagina que dê certo com morango, qualquer fruta. E eu vou fazer aqui na frigideira, que essa frigideira é boa, que ela é grossa. E aí fica um tempinho aqui e pronto, teria uma geleia super natural e deliciosa. Vamos ver se dá certo, né? A maçã tem que ser sem casca e a casca, vamos aproveitar que tá frio para fazer um chá com a casca da maçã. Sem canela.
Eu acho que tá pouco doce, mesmo pondo 2 maçãs, então vou pôr um pouquinho de mel também. E uns 15 minutos depois, até que foi rápido, né? Eu acho que é a frigideira que acaba sendo um pouco mais rápido que uma panela normal. Já tá pronto. Pelo chat GPT, fala que dura na geladeira uns 10 dias assim. E se a gente esterilizasse o pote, que seria ferver ele na água por 10 minutos, duraria meses. Sei lá, 3 meses. Mas como a gente come rápido, então não precisa ter o trabalho de... Se a gente tivesse um pé de cranberry, alguma coisa assim, e quisesse guardar pro ano todo a geleia, aí ou faria vender sentido. geleia. E ficou uma delícia, já provei. Recém-feita já tá aqui, ó. Quase na metade. Está no bolachão de arroz. Com o quê? Pasta de amendoim e iogurte por cima. Delícia. E a geleia. E a geleia. A gente acordou de madrugada com algum bicho subindo no carro. Eu acho, parecia um castor. Parecia um bicho grande, né, peludo.